aqui, o André já está lá dentro, acompanhando o treino do Palmeiras, que se prepara para o jogo de segunda-feira no Pacaembu. E daqui a pouco nós vamos ver e as perguntas de André Cavalcante para o técnico Cuca, não é, André? Isso, daqui a pouquinho, mais ou menos daqui a uma meia hora, 40 minutos, já que o treino do Palmeiras nessa sexta-feira vai chegando ao fim. A gente teve acesso liberado, questão aí de 10, 15 minutos, não mais do que isso. Antes de eu mostrar o que acontece, a situação de momento aqui na Academia de Futebol da Barra Funda, deixa eu só atualizar as informações com aquele time provável do Palmeiras, porque a gente acompanhou aqui o finalzinho do trabalho tático com 11 titulares contra a equipe sub-20 do Palmeiras, e aí naquele intuito que até o Gustavo Ribeirão chamou a atenção, o Cuca dando rodagem para outros jogadores nessa equipe principal, fez algumas alterações com relação ao time que treinou ontem, o time titular que treinou ontem. Fernando Praz continua no gol, pelo menos nessa parte final de movimentação que a gente acompanhou. Fernando Praz, diga, Preto. Desculpa te interromper, o que está acontecendo aí atrás pode ser mostrado ou não? Esse treino de finalização? Exatamente, está rolando um trabalho de finalização aqui, começou agora há pouquinho mesmo. Tô vendo ali jogadores que estão nas batidas, nas finalizações, o Moisés, o Dudu e também o Borja. Treinando ali com o goleiro Vinícius Silvestre, também com o Fernando Praz, trabalhando, repetindo as finalizações, justamente para aperfeiçoar esse fundamento. E o Borja, que está treinando as finalizações ali ao lado do Moisés e do Dudu, foi uma das novidades que a gente acompanhou nesse treino de titulares contra os garotos do Sub-20. Passando rapidamente, Fernando Praz no gol, era o time que a gente estava acompanhando no finalzinho desse treino coletivo com os garotos da base. Fernando Praz no gol, Mike, Edu Dracena, Juninho e Egídio, Bruno Henrique e Tietê, os dois volantes, Guerra mais centralizado, Roger Guedes mais pela direita, Dudu mais pela esquerda, e o Borja estava sim fazendo parte desse ataque nessa reta final da movimentação. Mas antes disso, vale a gente frisar, né, Preto? Antes disso teve todo um trabalho que a gente não pôde acompanhar, e aí possivelmente, até provavelmente, o Daverson tenha treinado no lugar que foi ocupado pelo Borja no finalzinho dessa preparação. Jogadores passaram aqui para perto da nossa câmera agora há pouco, jogadores da base do Palmeiras. Segue o trabalho árduo aqui de finalizações. Em outro campo aqui atrás da gente está o restante da equipe do Palmeiras, os demais atletas, realizando um trabalho em campo reduzido, agora dando um giro de 180 graus aqui na Academia de Futebol da Barra Funda CT Palmeirense, para vocês acompanharem também o que estão fazendo os outros jogadores palmeirenses. Trabalho aqui em campo reduzido mesmo, menos da metade do campo, mas aí sem esboço de time titular ou reserva, apenas raciocínio rápido, agilidade nos passes, nas finalizações, e aí vocês veem os demais atletas, inclusive entre eles estava há poucos instantes o Felipe Melo. Não o vejo agora nesse exato momento, mas Felipe Melo treinou sim com bola, fazia parte dessa atividade. Só fica aquela pergunta agora, essa pergunta será repetida muitas e muitas vezes. Felipe Melo não está aqui mesmo, está em outro ponto ali já descansando. Fica a pergunta que a gente vai repetir enquanto ele não voltar a jogar, se o Felipe Melo pelo menos será relacionado para essa partida de segunda-feira contra o Coritiba ou não, mas pelo menos com relação aos trabalhos ele está mais reintegrado do que na semana passada, quando fazia apenas atividades físicas. Portanto, essa situação de momento aqui, Preto, trabalho de finalizações em um campo e outro, trabalho com o campo reduzido e o Cuca dando rodagem para os demais atletas, mudando um pouco o time titular que treinou ontem, visando esse jogo de segunda contra o Coritiba. Ô André, você poderia, por favor, novamente passar para a gente esse provável time, deixando claro, como você mencionou, o Palmeiras continua treinando, o jogo vai ser em São Paulo, no Pacaembu, só na segunda-feira à noite, então tem bastante tempo para se preparar até lá e o Cuca definir o time, mas você tem aí uma projeção do time que entra em campo. Você poderia passar novamente para a gente? Posso sim, Preto, só vou destacar, o provável time não é esse que treinou nesse momento, vou passar o provável, que a gente entende que vai começar o jogo contra o Coritiba, que é diferente do que a gente acompanhou no finalzinho do treino de hoje. O provável Palmeiras vai ser o seguinte, Preto e amigos do Boa Tarde Fox, o Fernando Praz no gol, na lateral direita Mike, Edu Dracena e Juninho, os dois zagueiros, Juninho substituindo o Luan que está suspenso. Na lateral esquerda, o Egídio. Os dois volantes à frente da defesa devem ser Jean e Tietê, com Moisés centralizado. Pelos lados, mais pelo lado direito, o Guerra, mais pelo lado esquerdo, o Dudu. E à frente, no comando do ataque, o Daverson.
que eu estava destacando é que alguns atletas foram colocados nessa parte final do treino de hoje, substituindo quem seria titular, como por exemplo o Borja entrando no lugar do Daverson, o Zé Roberto em determinado momento também entrou no lugar do Tietê, o Bruno Henrique entrou no lugar do Jean no meio campo, até o Thiago Santos, que é volante, para ter uma ideia de como o Cuca quer que todos os jogadores saibam como é jogar na equipe titular. O Thiago Santos é volante, mas treinou também no finalzinho dessa atividade no lugar do Edu Dracena, improvisado na defesa, até porque ele tem poucas opções no sistema defensivo, com o Luan suspenso, com o Mina machucado. Então ele até isso, até com isso o Cuca se preocupou, ensaiou ali algumas jogadas com o Thiago Santos na defesa, dando rodagem para a equipe, mas o time titular foi o que eu acabei, provável time titular, né? Foi o que eu acabei de citar. O Cuca não confirma essa formação, mas deve ser mais ou menos por aí, Preto. Tá certo. Nós vimos agora há pouco, tá? O Cuca, ao vivo, a imagem, tomou água, vai observando todo mundo que está trabalhando na academia do Palmeiras, para ali, olha, para observar o treino que o André acabou de mostrar para a gente ali, de campo reduzido e jogo rápido. Vimos também, sentados no gramado, batendo um longo papo ali, Felipe Melo e o Egídio, né? Estão lá batendo papo. Você vê aí o Roger Guedes, está com uma cabeleira diferente agora para a sequência aí do Campeonato Brasileiro, e o André Cavalcante trazendo as informações para a gente, e o Ribeirão falando a respeito desse provável Palmeiras que vai a campo na segunda-feira. E o André trouxe essa formação, essa provável formação, mostra que o Cuca está querendo montar um time ideal, né? Você ter uma sequência com a mesma equipe. Ele vinha mudando muito o time ao longo das partidas desse ano, com as competições que o Palmeiras tinha em paralelo. Agora, só com o Campeonato Brasileiro, ele está conseguindo dar uma sequência maior, porque ele tem tempo para recuperar os jogadores, e aí na partida seguinte acaba conseguindo repetir a mesma equipe. O William Bigode, estamos vendo ao vivo aqui, sentiu, parou, ficou com cara feia ali. Volta a correr, Ribeirão, desculpa, né? Que a gente está acompanhando ao vivo aqui. Fala, bate o pé direito, tornozelo. Tornozelo, deve ter levado um toque ali. Bom, e seguindo, o Cuca não havia tido uma sequência com a mesma equipe em vários jogos. Agora ele está conseguindo fazer isso. Claro que tem problemas de suspensão, não vai ter o Luan e o William, que receberam o vermelho na última partida contra o Atlético Mineiro, mas ele vai montando uma base, coisa que o Palmeiras não tinha. A gente não conseguia saber qual que era o time base do Palmeiras. Agora a gente vai notando que ele vai seguindo com a mesma formação tática e os mesmos jogadores. Isso é bom para a equipe ganhar um corpo e ganhar um padrão de jogo, ter uma sequência e conseguir jogar o futebol que o Cuca quer que a equipe jogue, não é? Roger Guedes sente agora. Mãozinha no pé direito, acompanhar treino é isso aí. É isso mesmo, é o tempo todo. E aí, Cuca, olha, e aí, Preto? Muito obrigado. Pode dar um recado pro Cuca também, que ele tá ali. E aí, Preto, o que a gente pode falar também é que o Cuca realmente ele mudou a forma de jogar do que ele vinha querendo do time no início dessa segunda passagem dele, não é? Então agora ele tem um time que é um pouco mais cauteloso. Ele jogava com 2 jogadores mais abertos, ele ainda deve ter o Guerra um pouco mais aberto pela direita e o Dudu pela esquerda, mas são jogadores que vão recompor para formar no meio campo ali uma linha de 5 jogadores para também se defender e para ter mais presença ali de meio campo para troca de passes, para uma movimentação diferente. O Palmeiras tinha aquele estilo de transição rápida, muita velocidade, mas estava sendo pouco eficiente e dando muito espaço para o adversário. Agora ele quer um meio-campo com mais gente para povoar ali, para ajudar na marcação e também para chegar à frente com mais troca de passes e com isso mais qualidade também. São as informações do Verdão ao vivo aqui no Boa Tarde Fox, e nós estamos... esse treino tá bom, hein? Tá bem movimentado, rápido. Olha o Keno, pênalti! Foi pênalti. Não foi, André? Ele foi empurrado por trás. André Cavalcante no campo. Pênalti não marcado, Nivaldo Preto, segue o jogo por aqui. Até porque campo reduzido, a área teria que ser menor, né? Se fosse para marcar um pênalti. Mas foi um pênalti escandaloso em cima do Keno, que a arbitragem não marcou. E o André Cavalcante ali acompanhando também disse que segue o jogo. Keno insatisfeito com a arbitragem. Totalmente. Árbitro Omar Feitosa. Omar Feitosa, ele que está apitando. Tá aí o árbitro Omar Feitosa, teremos reclamação logo após a partida. André, então as informações do Verdão, e é verdade que eu estou dizendo, né, André? Você com o tempo que você tem acompanhando o treino das equipes, jogador tomar pancada em treino é a coisa mais comum do mundo, né? Olha o gol, olha o gol! Passou, fala aí, agora vai. Golaço, hein? Não entrou essa bola? Quase gol do Will. Não entrou. Essa bola entrou, hein?
Não entrou, não. Que falta faz a tecnologia, André. Vamos lá, André, tá com você. Pois é, você quer que eu narre? É isso, Preto? Você passou a bola desse jeito, aqui não tem condição não, deixa contigo essa aí. Não me coloque nessa roubada não. Olha lá, agora vai ser o gol, Helena. Gol, Helena. Do Daverson. Daverson. Bacana. Então, ó a comemoração do Daverson. Que bela comemoração, hein? Legal. André, muito obrigado pelas informações do Verdão. Então, nós estamos acompanhando ao vivo. Então, já que tem a descontração do treino lá, tem a nossa descontração de equipe aqui também, acompanhando com o repórter André Cavalcante ao vivo e aí o Daverson com o Tietê e o Thiago. O que eles vão aprontar agora? Para comemorar? E estão ensaiando também, treinando uma comemoração, hein? É, pode ser alguma coisa assim mesmo, né? Tá aí o Daverson. André, então agora vamos aguardar o Cuca no microfone Fox Sports. Abração, André. Muito obrigado.